pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Benício Júnior e vou estar aqui com vocês hoje para falar sobre átomo, ok? Então vamos lá. Átomo. Então, para entender átomo, essa partícula muito pequena, vamos entender primeiro aqui o seu modelo, ok? Então, o átomo ele é formado por um núcleo muito pequeno. Dentro desse núcleo nós temos os prótons, que é a carga positiva, e nós temos o nêutron, que é a carga negativa. Seria o equilíbrio de um átomo. Mas em volta desse núcleo nós temos uma eletrosfera, que é possuidora de carga negativa, os elétrons. Ok, tá. O que seria número atômico? Número atômico, conhecido pela letra Z ou P. Por que P, professor? Porque número atômico é a mesma coisa de dizer número de prótons. É a carga positiva de um átomo. Ok. E número de massa? Opa, tem um exemplo aqui. O Na é o sódio. O Na ele tem P igual a 11, quer dizer, ele tem 11 prótons. Opa, então isso quer dizer que o número atômico dele é 11? Isso mesmo, já que P e Z é a mesma coisa, número atômico e número de prótons. Ok, e quantos elétrons o sódio tem? 11 também, porque se um átomo ele não perdeu carga e nem ganhou, ele é um átomo neutro. Isso quer dizer que o número de elétrons é igual ao número de prótons, de carga positiva. Ok, e número de massa, professor? Número de massa é representado pela letra A, ok? Então, número de massa, temos que fazer uma conta. A conta é número atômico, ou número de prótons, mais N, que é nêutrons, ok? E como é que eu acho nêutrons, professor? É só pegar o número de massa menos o número de atômico, o número de prótons, ok? Vamos a um exemplo. O sódio, continuando com o sódio. O sódio, o número de prótons dele é 11. O número de elétrons dele também é 11. E o número de nêutrons do sódio é 12. Vamos à conta. A é igual ao número de prótons mais nêutrons. Então eu peguei 11 dos prótons mais 12 dos nêutrons, somei os dois. A é igual a 23. Então o número de massa do sódio é 23. Ok. Vamos à representação de um elemento químico. Mas antes da representação, o que é um elemento químico? Um elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Então veja, eu estava falando de um átomo, agora eu estou falando de mais de um átomo. Quando nós estamos falando de muitos átomos que têm o mesmo número atômico, você não está falando de muitos átomos, você está falando de um elemento químico. Ok. Então, como é que eu represento um elemento químico, professor? Eu represento o seguinte, coloquei a letra Z aqui, porque não tem nenhum elemento químico com a letra Z, somente Z, ok? Só para a gente poder entender uma representação. Em cima eu vou colocar o número de massa, e embaixo eu vou colocar o número de atômico, o número de prótons do elemento. Um detalhe aqui, o número atômico, o número de prótons, o número de Z, que é a mesma coisa, é a identidade de um átomo, é o DNA dele, é quem diz quem ele é. Isso quer dizer, professor, que se um determinado elemento químico tem um número atômico, outro elemento químico não vai ter esse mesmo número atômico? Exatamente isso. Ok, então vamos entender a partir disso. Os isos. Os isos nós temos, vamos lá, iso é igual. Então vamos entender o que é iso. Iso é igual. Igual ao que, professor? Isóbaros. Opa, olha a letra que eu destaquei. Letra A. A é o número de massa. Então, isóbaros são dois elementos químicos que têm o mesmo número de massa. São elementos químicos diferentes, mas têm o mesmo número de massa. Por isso são isóbaros. Ok, veja o exemplo. Argônio, o número atômico dele é 18. E o cálcio, o número atômico é 20. Veja aquilo que eu tinha falado. Como eles têm um número atômico diferente, eles são elementos químicos diferentes. Ok, entretanto, o número de massa do argônio é 40. O do cálcio também é 40. Opa, eles têm o mesmo número de massa, então eles são isóbaros. Ok.
E o que são isótonos? Isótonos, veja a letra que eu destaquei, N. N é número de nêutrons. Opa, isso quer dizer que são elementos diferentes, mas que têm o mesmo número de nêutrons? Isso mesmo. Vamos a um exemplo. O hidrogênio, existe um hidrogênio que, o número atômico do hidrogênio é sempre 1. Só que existe um átomo de hidrogênio que só tem 3 de massa. Ok. E o hélio, o número atômico dele é 2. E o número de massa dele é 4. Quando nós vamos fazer a conta, lembra? Nêutron é igual a A menos P. Eu tinha falado isso aqui, ok? Então vamos lá. Lembre-se que P é igual a Z. Então A menos Z, ou P, é o número de nêutrons. Fazendo a conta aqui do hidrogênio, 3 menos 1 é 2. E fazendo a conta do hélio, 4 menos 2 é 2 também. Então veja, são elementos químicos diferentes, que têm um número atômico diferente, por isso que são elementos químicos diferentes, mas têm o mesmo número de nêutrons, ok? Beleza, vamos usar os isótopos. Esses são muito importantes. Isótopos, veja, o que tem lá destacado? A letra P. Lembre-se, a letra P é igual a Z, que representa o número atômico, a identidade de um átomo. Opa, então são elementos que têm o mesmo número atômico? Isso, mas se eles têm o mesmo número atômico, eles são o mesmo elemento, porque o número atômico é a identidade de um átomo. Ok, então vamos lá. Existem na natureza 3 isótopos do hidrogênio. Um que tem o número de massa igual a 1, o outro que tem o número de massa igual a 2 e o outro que tem o número de massa igual a 3. Existe, claro, porcentagem, ok? E aqui vai se fazer uma média ponderada para ser representado na tabela periódica. Por isso que nós representamos na tabela periódica esse aqui, porque é esse que tem maior quantidade na natureza. Mas esses dois também são encontrados, em menor quantidade, mas também são encontrados, ok? Mas são isótopos, têm o mesmo número de prótons, entretanto, tem número de massa diferente, ok? Então, vamos agora entender o que é um átomo neutro, professor. Um átomo neutro é aquele que o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? E quando é que um átomo está neutro? Quando ele ainda não perdeu e nem ganhou elétrons. E isso acontece lá nas ligações iônicas. Ok. E o que acontece nas ligações iônicas? Formação de íons. E o que são íons? Partículas com cargas. Íons são cargas elétricas, positivas ou negativas. Ok? Então tá. Veja, um átomo, normalmente, o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. Um íon, o prótons é sempre diferente de elétrons. E a carga do íon? A carga de um íon é um próton, ok? É próton menos elétrons, ok? Que ele ganhou ou perdeu. E existem 2 tipos de carga: a carga positiva e a carga negativa. A carga positiva ela é formada quando se perde elétrons e a carga negativa é formada quando se ganha elétrons. Veja, aqui, quando eu perco elétrons, eu estou perdendo carga negativa, então eu acabo ficando com mais carga positiva e aquilo que eu fico a mais eu acabo formando essa carga positiva. Veja, eu ganho ou perco elétrons. No caso do ânion, eu ganhei elétrons. Opa, se eu ganhei elétrons, eu fico com mais carga negativa. Então, nesse caso, eu acabo formando carga negativa. Ok? E um isoeletrônico, professor? São elementos que têm a mesma quantidade de elétrons, igual ao número de elétrons. Ok? Obrigado e até a próxima.